Nossa saudação fraterna, amiga, a todos vocês da nossa família dos devotos. E estamos aqui no nosso quadro Essência Familiar com a Mãe Aparecida, com o Padre Dalton. Formamos a família de Deus, a família dos devotos. Aliás, é da família que nascem as vocações. Nós iniciamos ontem o mês vocacional. A vocação da família dos devotos é evangelizar. E neste mês, a nossa proposta aqui no Essência Familiar vai ser a gente trazer algumas meditações e compartilhar com vocês da riqueza do nosso carisma redentorista, pensando em algumas frases do nosso pai fundador que podem muito bem ajudar a sua família cristã a viver cada vez mais a vontade do Senhor. Ontem começamos o mês e celebramos nosso pai fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso dizia assim, Padre Dalton: todo bem consiste em amar a Deus, e amar a Deus consiste em fazer a sua vontade. Que atitudes uma família cristã deve viver para cumprir essa vontade de Deus? Seja feita a vossa vontade. Quando o casal celebra o sacramento do matrimônio, eles descobriram que eles têm uma missão no caminho da fé. E eles consagram a sua história de vida, que é uma aventura, porque nada está definido. Então, na frase afonciana, todo bem consiste em amar a Deus. Qual Deus? O Deus de Jesus. O Deus que Jesus revelou. O mistério da Trindade, o mistério da família de Deus. O Pai que me envia, eu e o Pai que enviamos a vocês o Espírito. Essa presença de fazer a vontade de Deus vem do Espírito Santo em nós. Agora, o mesmo Santo Afonso, quando fala que todo bem consiste em amar a Deus e amar a Deus consiste em fazer sua vontade, a vontade de Deus foi mostrada em Jesus. E Jesus mostrou que a vontade de Deus a gente vai descobrindo à medida que vai vivendo. Na vida existe o que nós construímos e na vida existe aquilo que nos acontece e como lidamos com isso. Então existe de um lado uma atividade profunda, um projeto de vida, um projeto casado, um projeto familiar, uma educação dos filhos, uma presença cidadã. Enquanto depende da nossa ação, da nossa inteligência, dos nossos talentos, e a gente faz isso render, é nessa luta que Deus está. É nessa luta que se revela. O difícil é quando esse outro lado a gente sofre o impacto da vida. A gente não é o sujeito, mas a gente é aquele que acolhe o que acontece. Aí brota a pergunta: que queres de nós, que queres de mim? Uma doença inesperada, um desemprego, um desentendimento, uma perda na maneira de lidar com a economia, com o dinheiro, um filho que se perde no meio do caminho da história. Senhor, que queres de mim? Que queres que eu faça? Mostra meu caminho. Então, fazer essa vontade de Deus, Afonso mostra para nós, quando ele escreveu aquele livro, A Prática de Amar a Jesus Cristo. Essa prática de amar Jesus é que nos ensina
que nós temos que aprender a desejar o que o Pai deseja. Não houve um momento em que Jesus entrou numa inquietude e numa angústia tão grande. Pai, mas está difícil demais o que está vindo aí. Tem jeito de mudar? Tem não. Seja feita a vossa vontade. Essa é a questão, ao meu ver, desse fazer a vontade de Deus. Agora, a gente aprende desde criança a sonhar junto. Sonha junto com Deus. Assume o projeto de Deus. Assume a qualidade de uma família que ao mesmo tempo educa para a cidadania e educa para a maneira cristã de lidar com a cidadania. Educa. Educa não só para respeitar os de perto, mas a respeitar as diferenças que moram longe e que são opostas ao que nós queremos. Tenha o olhar de Deus sobre a realidade. A gente entenderá isso. Lá atrás na história minha, uma criança, um filho de 11 anos, nome hipotético, Felipe, hipotético, foi apanhado numa leucemia. E quando a notícia pesou, o casal chamou, nós fomos conviver, a gente lanchava muitas vezes junto. Então, o Felipe virou para mim e falou assim, ele não me chamava de padre, ele falava Dalto, ô Dalto, por que eu? Eu olhei para o pai e para a mãe. Eu ia responder quando a mãe tomou a palavra e disse assim, Felipe, nós estamos em tempo de Natal. Você lembra que até agora quem sofria eram as crianças do bairro onde a gente levava presentes para eles. Não é assim? Você naquele momento não tinha doença nenhuma. Você agora tem uma doença. Chegou a sua vez. Outros amiguinhos virão te visitar. E papai e mamãe continuam te acompanhando. Os olhinhos dele estavam molhados de lágrimas. Aí ele correu para o braço do papai, abraçou o papai e gritou, mamãe, vem junto. Aí eu não sei se tinha conhecimento ou tramóia, não sei se eles prepararam uma surpresa para ele. Aí eles falaram, esse ano nós vamos fazer uma visita pelo país afora para você viver bem o seu Natal doente. Assim. Como acolher a dor como lugar de Deus na nossa história? E nós, como aprendemos a desejar o que Deus deseja? Nossa congregação não está em reformulação de estruturas, de modalidade. Será que todos nós, nossos confrades, enxergam a vontade de Deus ou só a própria maneira de entender? Também por eles a gente reza nessa festa fociana. Aprender a fazer a vontade de Deus. Que Santo Afonso inspire a nossa congregação, essa congregação que tem 130 anos que chegou no Brasil, por isso nós estamos aqui, que esses ensinamentos alfonsianos inspirem a sua família, a família dos devotos, a família cristã, para que a gente tenha o desejo que é o desejo de Deus. Nossa Senhora soube viver muito bem isso, né, Padre Dalto? Mãe de Jesus e Mãe Nossa, com muitos nomes, seja sempre a causa de nossa alegria ao nos dar Jesus e nos dar a docilidade de lidar com a problemática difícil da vida e nos dar sempre a esperança
de que as coisas têm solução no mistério do amor. Guarda-nos confiantes, perseverantes e resilientes diante dos desafios a serem superados. Amém. Amém. Que Nossa Senhora, que foi este coração que disse sim à vontade do Senhor, nos ensine, que nós possamos dizer sempre um sim à vida, um sim ao amor, um sim à vontade divina. Muito obrigado a todos.